Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do meu canal do YouTube e também do Spotify. A gente sabe que a imensa maioria das pessoas que consome esse nosso conteúdo acessa via YouTube, né? Porque toda quinta-feira, às 19 horas, a gente sobe um vídeo novo aí para você. Porém, vale lembrar que ali por volta das 6 horas da tarde, 6h30, também colocamos esse episódio na segunda-feira, né? Desculpa, na segunda-feira, 6 horas da tarde, 6h30 no máximo, esse episódio sobe no Spotify. Por quê? Porque hoje em dia a gente se locomove muito em direção ao trabalho, a gente viaja, pega avião e é bom ter alguma coisa como um entretenimento, né? Então colocar no carro, colocar um fonezinho de ouvido e poder consumir conteúdo de qualidade, ainda mais quando a gente está falando sobre saúde, é muito importante. Samuel, como você é marrento e metido, né? Você fica promovendo o teu conteúdo, dizendo que ele é de qualidade. Não, mas é que não é o meu conteúdo, né? É que os convidados que eu trago aqui, eles são bons demais. Modéstia à parte, eu estou tendo uma sorte, vamos chamar de sorte isso, né? Essa seleção de pessoas que estão passando por aqui, por esse estúdio, e eu recebo tanto feedback, mas tanto comentário positivo, que faz com que eu estou tentando até negociar aqui para a gente começar a botar 2 vezes por semana aqui, de tanto comentário bacana que eu recebo. E o grande segredo para que esse canal aqui de podcast seja um sucesso, primeiro, é você de casa que dá like, que comenta, que faz muito comentário bacana. Isso faz com que este canal ele se torne relevante para o YouTube, tá? Então, olha, agradeço muito este carinho imenso que vocês têm pelo nosso canal aqui, pelo meu conteúdo. Peço que continue assim, né? Por favor, ou que melhore ainda mais. Quanto mais like a gente tiver, mais o YouTube enxerga como sendo um canal de relevância e divulga, né? Oferece o nosso conteúdo para público frio, né? Aquele público que ainda não é seguidor aqui do nosso canal. E o segundo motivo pelo qual a gente está conseguindo fazer com que isso aqui seja algo agradável, bacana, é que as pessoas que estão passando por aqui, os convidados que eu trago, são pessoas do meu dia a dia, do meu convívio, né? Eu vivo nessa bolha de saúde, tenho muitos amigos dentro da área da saúde e eu estou trazendo essa turma toda para cá. Então, aqui se torna um bate-papo, algo descontraído, ninguém fica tenso, está todo mundo relaxado, porque é o nosso dia a dia. E para somar nesse episódio de hoje, eu estou trazendo aqui uma fera da odontologia, uma pessoa que de verdade mudou inclusive a minha visão sobre odontologia e que eu tenho a graça de dividir todos os meus dias com ele, porque ele trabalha na minha clínica, a gente fica bem distante, cada um nas pontas opostas, às vezes a gente até nem se encontra, mas eu estou tranquilo porque eu sei que ele está lá no consultório dele, dando o melhor e cuidando da saúde bucal dos meus pacientes com todo amor, carinho e competência. Então, convido para o podcast de hoje, Dr. Ralph Thomas Koch, que inclusive é um sobrenome... O nome é forte. O nome é forte, né? Muito bem, muito Seja obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, fazer parte da equipe da Clínica da Alelast. Para mim é uma honra, estou aí há mais de 5 anos já. Voa. O tempo passa rápido. Mas tudo que é bom passa rápido, entendeu? Muito bem. Então, temos 5 anos aí e é um prazer estar fazendo parte desse grupo de pessoas que tu convida para agregar aqui. Demorou para você vir aqui, Demorou. né? Mas a gente já tem vídeo nosso no YouTube, né? A gente já fez aí. Já fizemos 1 ou 2. Não me lembro se é 1 ou 2. Uma live e um vídeo no YouTube. Tem lá. Isso. Mas hoje a gente vai usar esse nosso tempo aqui para esgotar, assim, para falar o máximo possível. Não vai dar. Não vai dar? Não vai dar. Não, mas eu não te falei quanto tempo. Nós vamos ficar aqui por 6 bom. horas. Não tem problema. Não, também não vai dar. 6 horas deixa eu só cancelar os compromissos. 6 horas seria pouco ainda, né? De tanto assunto bacana que tem para falar sobre boca. Mas, como todo podcast aqui, eu tenho minhas tradições que eu não gosto de mexer. Time que está ganhando, a gente não mexe. Então, assim, todo convidado, ele tem um espaço inicial para se apresentar, né? Porque o Dr. Ralph Thomas Koch, ele não nasceu dentista.
Não nasceu nem com dente, né? Com dente. Então, houve um momento aí em que despertou essa vontade. O povo é curioso, queremos saber a tua história. Onde a odontologia entrou na tua vida? Eu vou falar um pouquinho, na verdade, eu comecei, quando eu tinha lá 16, 17 anos e decidi que a gente tinha que decidir o que fazer, eu queria ser dentista, mas aí na hora de fazer o vestibular eu decidi fazer engenharia mecânica. Eu nem Eu sabia vou falar disso. eu vou falar um monte de coisas que tu não Que sabe. eu não sei, Claro. já me surpreendeu mas- aqui. mas Engenharia é mecânica. a parte boa também do podcast. Mas que tem tudo a ver com odontologia. Engenharia mecânica. Eu fiz 1 ano de engenharia mecânica na URGS Uhum. e depois fiz arquitetura, um semestre. Não que- tem nada a que ver. Que tem tudo a ver. É óbvio que tem tudo a ver. Tem a ver com o que eu faço hoje, tem a ver. E daí depois eu servi o exército e depois eu fiz odontologia. Então, tem uma longa história. O primeiro vestibular passei com 16 anos e era bem estudioso aí. E fiz odontologia, me formei e fui ser militar, porque eu não tenho nenhum parente dentista, não tinha ninguém para me auxiliar aí na carreira, né? Um pai, um tio, alguém que Um pudesse empurrãozinho. me dar um empurrão. Então, né, emprego e tal, e o exército era considerado um bom emprego logo no começo da carreira. E eu, recém-formado, já tinha já tinha servido, né? Eu já era oficial da reserva. E aí resolvi, vou ver se eu consigo ser militar. E aí eu consegui ser militar por quase 8 anos. Foi muito Eu tempo. fui dentista de um batalhão, né, da Polícia do Exército, aqui em Porto Alegre, ali na Correia Lima, ali. Eu era o único dentista de 700 homens ali. Então, e ali eu tinha que me virar, porque eu era só eu. Então, eu fazia tudo. Tudo. Né? E aí começa essa história de fazer tudo e ver o todo, né? Que depois vai virar alguma coisa parecida com integratividade. Mas não querendo me adiantar. Aí, enfim, fui dentista do Exército por um bom tempo. E depois, quando termina o tempo, né? Isso é temporário, eu não queria ser de carreira. Eu achei que não era para mim, para a vida inteira isso. E aí eu decidi, então, eu entrei, fui convidado por alguns colegas e eu montei uma clínica. Do nada, né? Eu tive vários empregos, mais de 10 empregos antes disso. Trabalhava, enfim, né? Tu sabe como é que é o começo da carreira. De quem não tem um empurrão, não é nada fácil. E isso faz a gente aprender, né? E aí, quando eu entrei nessa clínica, eu, como já tinha uma experiência em todas as áreas, era uma clínica multidisciplinar, então tinha lá um especialista em tratamento de canal, um especialista em ortodontia, tinha lá 7 dentistas. E eu passei a ser o responsável por fazer os planejamentos, a análise do paciente, porque eu conhecia um pouco de tudo, eu não era o super especialista, apesar de já fazer algumas coisas mais do que outras. E aí eu comecei a fazer esses planejamentos, ou seja, o paciente chegava, eu analisava o paciente e fazia o plano de tratamento baseado no que eu estava vendo e que eu indicava para os dentistas. Né? E o passo a passo, o passo etapa. a passo. Bom, então, esse aqui está faltando um dente, vai ter que colocar um implante, e assim sucessivamente. E isso faz a gente... eu falava com todos os dentistas, né? Então, dentista de tratamento de canal e tal. E isso, enquanto todos os outros ficavam nos seus consultórios tratando canal, o outro fazendo restaurações, etc. Isso, vamos dizer assim, também contribuiu para essa questão... Eu sempre gostei disso. E, aliás, eu nunca consegui ser diferente. Eu nunca consegui não achar que o paciente é uma coisa só. Para mim, a pior coisa, eu digo isso para vários pacientes, a pior coisa que existe é o paciente chegar, eu notar, bom, ele tem uma cárie, faz aqui e pronto. Não, eu estou vendo que ele não tem um dente do lado dessa cárie. Então, as coisas todas estão relacionadas, na verdade. Tá? Isso eu estou falando só de odontologia, por enquanto. Aí, saí dessa clínica, não saí da clínica, fiquei 16 anos nessa clínica, eu era dono dessa clínica, sócio. E aí chegou um momento que eu não sabia exatamente para onde eu estava indo, tá? E eu comecei a me tornar muito mais empreendedor, muito mais dono de clínica, Empresário. do que empresário, aliás, não tanto empreendedor, mas empresário, do que dentista, né? Isso começou a me incomodar um pouco.
E chegou uma época que aí, no fim, houve algumas alterações na clínica, eu tive que ficar com a clínica só para mim, não tive mais sócios, tá? Eu tive que dar um peitaço lá e comprar a parte dos meus outros sócios lá e tal, e fiquei com a clínica só para mim. E isso, a partir daí, é bom, né? Porque daí eu faço o que eu quero com a minha clínica, ao mesmo tempo, é tudo comigo, né? É bom e é ruim. E mais um monte de atendimento em cima disso, né? Ou seja, agenda cheia como dentista e ainda tendo que resolver tudo que um empresário, né, resolve, né? Enfim, toda a parte financeira e tal. Então, tinha lá 10 funcionários e chega uma hora que eu tô trabalhando bastante e não é exatamente o que eu quero fazer, né? E aí, chega um momento que eu decidi, eu comecei a pensar em vender a clínica, né? Não tanto no vender, mas em não ter mais aquele negócio. Encerrar aquele ciclo. E nisso, por uma coincidência que não existe, né? Eu falei isso para uma pessoa, que eu estava pensando em encerrar a clínica. Uma. E essa pessoa, ela falou, eu acho que eu conheço um cara que daqui a pouco vai encaixar aí, vai dar match. E nisso ele me apresentou um médico aqui de Porto Alegre, tem uma clínica integrativa, uma clínica... Um louco aí. Um louco, é um louco. Ele era mais louco. Ele era mais louco. E a partir daí eu conheci Samuel Dalelast. O louco. O louco. O louco do trabalho, o workaholic ali. E ali, quando eu entrei na clínica e conheci, porque na verdade eu não conhecia isso, né? Eu não posso dizer, né? Eu não gosto de repetir isso, porque ele não gosta, logicamente, mas enfim, eu entrei na clínica tomando Coca-Cola, né? E iogurte. Lembro bem. Exato. Então, quando eu entrei na clínica, algumas coisas começaram a fazer sentido para mim, porque ali a clínica, com a questão da integratividade, logicamente eu não tinha essa visão medicina e odontologia, e só odontologia, na verdade, mas ali começou a fazer algum sentido a questão médica, que eu não conhecia, na verdade. Comecei a estudar, li alguns livros que tu me indicaste e tal, e aquilo ali mudou a minha vida em todos os sentidos, na verdade, né? De alguma forma, de saúde, de maneira de ver as coisas e de relacionar as coisas, e de fazer mais sentido ainda, de ajudar mais ainda as pessoas, porque é verdade, né? Eu brinco contigo várias vezes durante o dia que é bom quando a gente não precisa mentir, né? Não precisa exagerar, não precisa... Não, é isso. Falar a verdade. E a integratividade, para mim, não existe outra possibilidade. É isso, né? Eu vou te cortar um pouco, porque, assim, existe uma coisa muito bacana nas relações, porque, como tu disse, né? Eu sei um pouco da tua história e tu já me trouxe aqui um monte de novidade que eu não sabia. E aí, por trás dos bastidores, atrás da cortina, sempre tem aquele cenário que só conhece quem está lá, né? Então tá, você contou um pouco do teu cenário até chegar na clínica. Eu vou te contar, então, vou aproveitar aqui, contar coisas que você não sabe, que a gente nunca conversou, né? De como que você também chegou na clínica. Quando eu abri aqui... Pode chorar. Não vai ser emocionante, não. Só vai ser surpreendente. Quando eu abri a clínica, convidei um dentista para trabalhar, mas assim, eu estava também, por mais que eu já fizesse, eu já estava indo para esta medicina integrativa, já tinha meu consultório, eu ainda estava engatinhando nisso, né? Então, o meu conhecimento, e ainda estou engatinhando, né, inclusive, mas eu já engatinho melhor hoje, estou quase levantando para caminhar. O meu conhecimento dessa relação da odontologia era muito pequeno, quase nada. Eu simplesmente pensei assim, é legal ter um dentista aqui, né? Porque dentista também faz parte da saúde e tal. E convidei, aleatoriamente, assim, convidei um dentista para trabalhar lá. E aí, eu continuei estudando, descobri muitas relações dente-corpo. A medicina chinesa, ela tem muito isso, né? Ela tem essa conexão dos órgãos e as raízes dos dentes e tal. Bom, enfim, aí eu fui estudando e algumas coisas ali
eu vi que esse dentista que trabalhava na clínica, ele estava indo muito mais para a linha da estética, da harmonização facial, tudo isso. E teve um episódio, assim, que me marcou, que me incomodou demais, assim, sabe? Me incomodou muito. Era verão, me lembro que eu estava na piscina da minha casa, tomando um solzinho, e aí ele me ligou por uma coisa que ele queria resolver, que tinha incomodado ele um pouco naquela semana, né? Ele me ligou e ele falou assim, cara, eu queria ver contigo uma situação, como é que a gente pode resolver? Aí ele disse assim, eu atendi uma paciente essa semana e a familiar dela ficou do lado de fora, ficou na recepção, aguardando. E aí serviram um cafezinho, foram muito educados, serviram um cafezinho para ela e ela pediu açúcar. E aí falaram que não tinha açúcar lá, que o que tinha para oferecer era stevia ou xilitol. E, nossa, a pessoa ficou braba, né? Então, eu queria saber se eu não posso, de repente, eu comprar uns sachêzinhos de açúcar só para as minhas pacientes. Daí eu, num primeiro momento, assim, recebi o problema, minha cabeça começa a processar. Como resolver o problema? Eu não fui no âmago da situação. Sim. Aí eu fiquei pensei, cara, deixa eu pensar, como que a gente pode resolver? Não posso, na frente de outros pacientes meus, oferecer... Se a pessoa pedir açúcar, oferecer só para o teu paciente, vai ficar feio para todo mundo, né? Nós temos açúcar numa clínica de saúde e tal. Não faz sentido. Aí ele assim... de repente, então, só para quem estiver dentro do meu consultório, quiser tomar um café no meu consultório e tal. Daí eu me lembro que eu pensei, tá, até não tem problema. Eu pensei, não, mas e se essa pessoa que tomar um café no teu consultório e usar açúcar ali, depois um dia estiver na recepção e pedir um café e falar, eu quero açúcar. Não, nós não temos açúcar. Como não tem? Eu tomei, inclusive. Né? Daí aí o que aconteceu? Eu estava no modelo tentar resolver o problema. Aí lá pelas tantas caiu a ficha. Eu falei, não, peraí, só um pouquinho. Mas tu é dentista. Como que tu vai oferecer açúcar pro teu... Não, mas é que eu tô indo muito mais para a área da estética e tal. Então, mas existe a base da odontologia, né? Então, da saúde mais. É claro. E aí começou a me incomodar aquilo, porque eu falei, não, eu preciso ter aqui um dentista que comungue desses ideais, né? Que entenda essa necessidade de manter bons hábitos, né? Aí, então, eu estava desabafando com um paciente meu, Rafael, né, que é dentista e que está totalmente inserido na área de... Alinhadores, né? Ele é, como chama? Não. Ele é ortodontista. Ortodontista. Ui, fugiu aqui. Ortodontista, né? Então, assim, obviamente não era um dentista para estar na minha... Estava desabafando com ele, porque é amigo, já, né? Um paciente amigo. E aí, ele só ouviu meu desabafo. Então, esse é o dentista que você citou. Eu fiz um desabafo para ele, tu fez um e aconteceu disso. Ele me ligou e falou, cara, depois que tu me comentou aí, eu lembrei que eu tenho um amigo dentista que está numa fase de vida meio perturbada lá, porque ele assumiu coisa demais, está meio perdido, e ele está querendo relaxar um pouquinho, ele quer sair desse tumulto todo. E ele tem uma visão muito dentro do que tu precisa aqui. Eu falei, opa, então tá. Aí lembro perfeitamente da nossa primeira reunião lá na clínica, que eu te apresentei o espaço, conversei contigo, falei, tá aí o cara que eu quero que assuma a odontologia aqui da clínica. Então você contou a tua história. Coisa boa. Ali que tudo começou. Tudo, 5 anos e assim, e verdadeiramente, não é rasgação de seda ou puxar saco aqui, mas você entrou para somar a ponto de os meus pacientes falarem assim, né? Que se não tivessem sido tratados por você, coisas que eu estava tentando tratar não teriam sido resolvidas, né? Porque hoje a gente entende essa relação. Eu hoje trabalho com a coisa assim, ó. Todas as doenças começam no intestino. Tá, mas onde começa a saúde do intestino? Sim, começa na boca. E a gente tem que ter essa visão, né? E assim, aí a ideia do podcast de hoje, eu tô falando muito, tá? Mas daqui a pouco eu vou ficar lá a boca, vou deixar só o Dr. Ralph falar. É que era importante essa apresentação. E a ideia aqui é que eu vou tentar
tentar não, essa palavra tentar não. Nós vamos trazer abertura de olhos para muitas pessoas que talvez, assim como eu, um tempo atrás, não conseguia enxergar. Tá, tudo bem, a boca tem que estar saudável, ok, isso aí eu sabia. Mas o quanto isso interfere na saúde do corpo de uma forma sistêmica. A própria Heart American Association já tem artigos publicados mostrando o aumento do risco cardiovascular em pacientes com focos infecciosos, inflamatórios na boca. Aumenta muito o risco de infarto, aumenta o risco de lesões. Os jogadores de futebol, teve caso aqui de Porto Alegre de também. Uma série de coisas. Na verdade, a relação odontologia, resto do corpo, quando eu falo muitas vezes eu tenho que dar exemplos para os pacientes que são pegos de surpresa quando eu falo isso, né? Normalmente, os teus pacientes que eu recebo, eles já vêm muitos com algum discernimento e muitos com muito discernimento, mas alguns não, né? E aí eu uso sempre o exemplo do jogador de futebol, porque é uma coisa que as pessoas sabem que isso acontece, muitas já viram isso é da época de Pelé, né? Da década de 70, que muitos jogadores tinham problemas musculares recorrentes. O cara sempre tem uma distensão na coxa direita, aí trata, tal, dá um mês depois, tem de novo. E um caso foi um cara famoso aqui na década de 70, que foi o Carpegiani, Paulo César Carpegiani, jogou no Inter e tal. Ele tinha um problema, não sei exatamente, não vivi essa época aí, me contaram, eu era muito guri, mas eu fiquei sabendo isso, né? Eu li isso, que ele tinha um problema muscular que nunca curava e descobriram que era um foco infeccioso dentário, que resolveram. Não me lembro de que forma, né? Ou tirando o dente, ou tratando o canal. Eu sei que se resolveu. Acabou. E isso acontece muito, né? Primeiro, tu tem que saber o que gera, né? Aonde procurar. Como é que a gente sempre faz? Eu acho que é legal eu falar para as pessoas, explicar como é que normalmente a gente trabalha. O Samuel, quando ele faz os atendimentos, ele pede, muitas vezes, um exame que eu sugeri a que ele pedisse, que é o exame radiográfico periapical completo. Tá? O que é isso? Isso é um exame básico odontológico que muitas vezes os pacientes dizem, mas isso nunca ninguém me pediu. Eu não sei explicar por que isso, né? Deveriam ter pedido. Ele pede esse exame para a gente identificar focos infecciosos e problemas odontológicos também, cáries, infiltrações e tal. Mas focos odontológicos, principalmente, uma coisa que aparece muito, sabes bem disso, são as questões referentes a tratamentos de canal executado. Antigos, né? Antigos. Aí o cara tem lá um tratamento de canal que fez lá há 25 anos atrás. Nunca incomodou. Tá? Mas aí eu faço uma radiografia e vejo que ele tem um foco infeccioso enorme, do tamanho do dente praticamente, no osso, no ápice dentário, na ponta da raiz lá, porque o tratamento de canal não funcionou do jeito que deveria ter funcionado. Né? E aí, por algum motivo, continua nutrindo aquela colônia de bactérias ali, e aquilo ali fica ali numa briga, que eu brinco com o paciente, né, falando a língua dos pacientes, eu digo, olha, é uma briga perdida, porque o teu sistema imune está combatendo um negócio que nunca vai ser debelado. Os focos infecciosos dentários, por características, eles não são debelados, né, por sistema, porque senão a gente não trataria canal, a gente não tiraria dente, a gente tomaria um antibiótico e tudo estava resolvido. Então, o que acontece? Aquele foco está ali há 25 anos, o teu sistema imune está usando uma parte do exército para combater um negócio que nunca vai ter uma vitória, e outras coisas podem estar desassistidas, né? A grosso modo falando. E acontece muito, muito, muito. E uma coisa louca que acontece é pacientes que vêm até o Samuel, que tem o seu dentista há 20 anos. E aí vem até o Samuel pede os exames, ele chega para mim com os exames e eu identifico 4 cáries. Muito já aconteceu. 4? Muito. Muito. Olha, isso é uma coisa que eu até falo para os pacientes, né? Que eu fico feliz e triste ao mesmo tempo. Eu fico feliz por ter achado doença, ter achado cárie, infiltração. Que se não fosse achada, daria Se mais... eu não achasse, coisas piores aconteceriam. Com certeza absoluta. E ao mesmo tempo eu fico triste, né? Porque
eu estou dando uma má notícia para o paciente de uma coisa que ele vem certo, ele não sabe nem por que ele fez aquele exame, muitas vezes, né? Então ele vem e, não, ele vou lá, o dentista vai só me falar alguma coisa, eu digo, olha, tu tem 4 cáries. Bom, eu coloquei em xeque até a relação dele com o dentista dele, entendeu? Porque fica uma coisa... Criou um clima. Criou um clima, fica até chato, eu peço desculpa às vezes, porque fica, né, é complicado, a pessoa está me conhecendo num dia e ela tem um dentista dela há 20 anos. Então, esses paradigmas, tu deve ver isso com médicos, né? O médico da família há 20 anos, daí tu fala uma coisa completamente diferente. Não, tu tem que parar o iogurte. O cara tava... Não, tu toma o iogurte. Bom, então isso, o exame que tu pede é o começo de tudo, e muitas vezes, né? Tu sabes disso, a gente identifica focos infecciosos, só seguindo na questão do foco infeccioso. Tem pacientes que apresentam focos infecciosos, estou agora com uma paciente na cabeça aqui, para usar como exemplo. Ela tinha um foco infeccioso no incisivo central, que ela tratou, ela é uma paciente de hoje 45 anos, ela tratou esse dente quando ela bateu, o único tratamento de canal que ela fez na vida, quando ela bateu o dente quando ela tinha 18. Ou seja, estava lá... Desde os 18, um provável foco. 25 anos lá, o foco infeccioso. Nisso, esse foco infeccioso... enfim, por uma questão técnica, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a gente faz um procedimento de apicetomia, que a gente chama, que a gente faz uma cirurgia, que a gente acessa aqui, faz um acesso ali no osso e remove esse foco infeccioso. E aí é uma coisa assim, porque daí tu vê, entendeu? O paciente vê o foco infeccioso. Tu abre ali uma janelinha e tira com uma colherzinha, tu tira uma bolsa de pus. Sabe? Uma coisa assim, pô, o cara tá me mostrando isso aqui, entendeu? E tava aqui há 20 anos ou mais. E por que estava ali há 20 anos? Por que nunca pediram um exame de nada? Né? Existe uma regra ali para tratamento de canal, que é ideal a gente pedir de 3 em 3, 4 em 4 anos um raio-x para ver como é que tá aquilo ali. Então, e a pessoa, às vezes, quando a gente pede, não faz, né? Também tem a maioria. Isso. A maioria não faz. Mas uma coisa bem importante até de diferenciar, que eu percebo que é uma confusão que os pacientes têm quando eu comento, vou te pedir um exame. Não, eu fiz o ano passado. Aí eles vêm e me mostram. Panorâmica. A panorâmica. E que aí, explica aí para nós. O exame radiográfico panorâmico, né, que é aquele grande que a gente faz, que é um exame que a gente chama de extrabucal. Tu senta lá na clínica de radiologia, ou na clínica odontológica, tu senta e passa uma máquina na tua frente, né, extraoral, porque a máquina passa por fora da tua boca. É muito mais fácil, simples, rápido e barato de fazer. Só que ele é um exame, como o próprio nome diz, ele é panorâmico, né? Ele dá um panorama. Ele vai dizer, ele tem ali, esse aqui tem tratamento de canal, esse aqui tem, enfim, uma restauração, e esse aqui... E só, tá faltando um dente. É isso que me diz o raio-x panorâmico. Ele não me dá detalhe de absolutamente nada. Eu sempre gosto de mostrar a diferença entre a panorâmica, né, e o periapical completo para o paciente. Eu boto os dois, um do lado do outro, e mostro, e dou um zoom na tela do computador, e é assim, é chocante. Tu dá um zoom na panorâmica, tu não vê mais nada. Tu não vê mais nada. Essa lesão aqui, por exemplo, tu mal difere um dente do outro aqui na radiografia panorâmica, né? No periapical completo. E outra, né? Muitas vezes a gente pede o periapical completo, aí aparece uma imagem que vai nos fazer solicitar outro exame. Muitas vezes, daí a gente passa por uma tomografia, que é para saber exatamente o tamanho, porque daí é um exame tridimensional de imagem, um exame mais completo. E aí a gente consegue ter certeza absoluta, o foco infeccioso está em tal região, tem que te remover de tal forma e tal. Nisso a gente identifica cáries, focos infecciosos, infiltrações de restauração, fraturas de dente, fissuras, né? Pessoas que vão lá, que esse dente aqui sempre dói alguma coisa quando eu mordo, e o dentista diz que faz uma tomografia. E uma coisa que acontece muito é que os pacientes aí me perguntam, né? Tá, mas por que nunca meu dentista me pediu isso? Né? Perguntinha ruim essa, né? É muito ruim, porque essa pergunta eu só tenho... A única resposta que eu posso dar é pergunte para ele, não para mim, né? Eu não consigo responder por ele. Por que ele nunca pediu? Não sei. Não sei, porque tem que pedir. Né? Eu tenho pacientes minha carreira já tem mais de 25 anos aí, eu tenho pacientes, então, que eu fiz grandes reabilitações orais aí, de praticamente todos os dentes, que a gente pede exame anualmente, ou de 2 em 2 anos, se está tudo bem. Né? Porque as pessoas têm que entender que quanto mais trabalhos ela tem executados na boca, mais chance ela tem de ter problema. Né? Tudo foi consertado. Um dente rígido de um adolescente, de uma pessoa de 20 anos que nunca teve nenhuma cárie na boca,
o que vai acontecer com o dente da frente dela? Nunca vai acontecer nada, né? Salvo um trauma, uma batida, alguma coisa assim. Não vai ter uma cárie no dente da frente, muito difícil. Agora, uma pessoa que já tratou o canal, retratou o canal, fez uma restauração de amálgama de prata, trocou por resina, aí Quantos trabalhos no 5 mesmo dentistas mexeram nesse dente. Qual é a chance desse dente ter que mexer de novo? Enorme, né? Enfim, então, voltando, né? É muito bom a gente poder ajudar as pessoas quando tu encaminha, né? Quase todos os pacientes que o Samuel me marca para mim, os pacientes, já vêm com exames, né? Isso é fabuloso, né? Porque daí eu já apresento o exame e faz todo o sentido. Explico para todos os pacientes que eu sou um dentista comum, né? Tenho minhas especialidades, trabalho com prótese, trabalho com estética, trabalho com restaurações, com alinhadores invisíveis do nosso amigo Rafael, mas também sou um dentista com uma visão que foi amplificada nos últimos 5 anos. Então, é a mistura dos dois profissionais, na verdade. Não, e uma coisa bem bacana sobre, já que você explicou, né, como funciona, o paciente passa comigo, eu peço exame, encaminho para você e tal, para você me dar esse laudo. É incrível os laudos que eu recebo de você, assim, né, e a surpresa do paciente ao ler, porque muitas vezes, não, e a ideia, pessoal, a ideia aqui, talvez se em algum momento pareça que a gente está desprezando o trabalho dos colegas dentistas. Não, como toda profissão que existe, tem profissional bom e profissional ruim. Fato. É lógico, né? lógico. Engenheiro, arquiteto, dentista, médico. Marceneiro, né? motorista de Uber, tudo. Então, assim, a gente tem excelentes dentistas, né? Mas também tem alguns que fazem um serviço, vamos chamar de meia boca, né? Então, eu atendo, em média, 140 pacientes por mês, que é a minha média. Provavelmente, aí, desses 140, a chance de ter pacientes que passaram por profissionais da odontologia com uma visão muito superficial e rasa é grande a probabilidade, grande. né? Então, o que acontece? Eu peço os examezinhos, mando para você, e aí vem teu laudo lá que você faz da boca, né? E aí os pacientes se surpreendem às vezes. Por quê? Porque eles falam, pô, cara, eu vou de 6 em 6 meses no meu dentista, eu faço limpeza, eu tiro tártaro, vejo se tem cárie e tal, mas nunca o meu dentista falou que o meu ângulo da mandíbula, posicionamento dos dentes, não é efetivo para mastigação. E aí vem o laudo e o paciente sozinho, ele já faz as correlações. Por quê? Porque as queixas dele eram digestivas. Ele fala, pô, eu como e fico mal depois de comer, eu sinto um empachamento. E aí você foi o primeiro dentista a falar para ele, cara, tua boca não fecha bem para mastigar. Então eles começam a fazer essas relações. Tu fala que tudo começa pelo intestino, mais pura verdade. Tu imagina que se... Né, para mim tudo termina no intestino, né? Quando eu falo de odontologia, de trato digestivo, a boca, qual é a função? Mastigação. Então, o que a gente pressupõe? Que os dentes têm que se engrenar. Os dentes foram criados pelo Papai do Céu, que sabia o que fazia, para se engrenar, para se encaixar e funcionar na mastigação, né? E quando isso não acontece, via de regra, a gente mastiga mal. Se a gente mastiga mal, existem vários estudos que comprovam isso, se a gente mastiga mal, a gente, no mínimo, sobrecarrega o teu estômago. É o mínimo, né? Sem falar de absorção de nutriente, etc. Mas isso, às vezes, vem pacientes que não têm queixa, né? Não tem dor e tal, tá tudo bem esteticamente, mas tu percebe que ele só mastiga de um lado, que ele, quando fecha, só toca os dentes de trás. Então, quando eu falo alguma coisa, eu dou um plano de tratamento para o paciente, eu quero melhorar a vida dele. O paciente que está na clínica, ele está ali para melhorar a vida dele. Ele quer viver a sua melhor versão. Exatamente. E o que a gente faz? É isso que nós vamos fazer. Vou sugerir que ele melhore a vida.
E aí, e mesmo ele estando bem e não tendo reclamações, eu vou analisar ele, como eu sempre fiz, analisando o todo. E aí eu vou ver que a mastigação dele não está adequada. Tô vendo que os dentes dele estão bem, que a cor está ótima, que está tudo ótimo, mas que ele não engrena bem os dentes. Que eu vou falar isso para ele. E vou dizer, olha, tu não engrena bem os dentes, por isso acaba afetando, né, o resto da absorção dos alimentos que tu vai ter, e tu pode ter algum problema no futuro, ou já tendo. Isso é longo prazo, isso às vezes a pessoa não entende, né? Bruxismo também, assim, depois vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, e aí o que acontece? Use um alinhador, um aparelho, que seja, mas para corrigir isso, porque é uma coisa que tu não consegue... todo mundo tem a sua mastigação. Todo mundo tem uma maneira de colocar o pé no chão. Se eu identifico que tu coloca o pé no chão errado, vou exagerar aqui, porque tu não tem o dedão, que tu caminha errado, eu não consigo te provar que tu caminha errado, entendeu? Porque a mastigação, tu convive com ela uma vida. Tu acha que é assim. Não, eu mastigo de tudo. Todo mundo diz a mesma coisa. Não, eu mastigo de tudo. Não, e porque até usando esse teu gancho aí, se eu amputar o meu dedão, eu vou me adaptar. É isso aí. Eu vou me adaptar a um novo padrão, mas né? tu vai te adaptar tendo prejuízos. Sempre. Adaptação não significa que não vai ter um preço a pagar. Exatamente. Tu vai ter um problema no quadril, tu vai ter um problema na coluna, tu vai ter outras coisas acontecerão. Quando não sei nem se vai dar tempo de aparecer o problema, mas eu estou ali para te avisar. Se tu vai fazer alguma coisa, aí é contigo. Mas a questão da mastigação é exatamente essa. Então, a ideia é tentar fazer com que tu seja o mais eficiente possível. Tu tem dentes, eles estão lindos, tá tudo ótimo. Então aproveita, cara, e faz eles funcionar 100%. Mais ou menos isso. Não, mas quer ver como a gente consegue fazer conexões lindas aqui, pegando esse teu exemplo, tá? O paciente que não engrena bem, não mastiga bem. Aí fica mais fácil até de dar esse exemplo, porque a gente está em Porto Alegre, está no Rio Grande do Sul. O que as pessoas mais comem aqui? Churrasco, né? Carne vermelha. Então, a pessoa come o churrasco, não mastigou bem, mandou para o estômago aquilo não mastigado. Qual a probabilidade de que o estômago consiga fazer a hidrólise perfeita, a digestão perfeita, né? Talvez o cara tem 20 anos de idade, é sangue O, que é um sangue mais ácido, talvez até ele vai dar conta aos 20, mas esse cara vai envelhecendo, vai perdendo um pouquinho a capacidade de produção de ácido clorídrico, né? E se ele continuar mastigando mal, vai chegar um momento que ele não consegue fazer a digestão. Aí ele vai mandar para o intestino pedaços de carne mal digerida. O que isso vai fazer? Vai gerar um processo de putrefação. Bactérias que vão fazer essa putrefação. As principais, putricina, cadaverina, trimetilamina, que são aminas biogênicas, né? Só de ouvir esses nomes a gente já entende, já dá medo. Já sabe onde vai parar isso. Aí, essa pessoa, ela vai começar a desenvolver o quê? Olha como a coisa vai e volta, tá? Começou com um problema na odontologia, né? Que era a mastigação errada. Isso acarretou num efeito dominó, uma digestão ruim, e é o que a gente chama de disbiose intestinal. Só que é uma disbiose por excesso de proteobactérias, que são essas proteínas que comem, essas bactérias que comem proteína, né? Isso vai dar um mau hálito, que volta a ser um problema não odontológico, mas com manifestação na boca. Vai procurar o dentista porque está com mau hálito, né? Só que ao mesmo tempo que está com esse mau hálito, ele também está com essa desbiose que diminui o nível de produção de serotonina, dopamina, os neurotransmissores que têm a sua síntese no intestino e que são importantes para uma condição de bem-estar e tal, né? Aí o que acontece? Ansiedade. Pronto. Aí esse paciente agora está ansioso. Pronto. E aí ele volta para o dentista com o quê? Bruxismo. Então a coisa, ela é toda conecta, né? E quando a gente sugere as coisas, né? Pô, é aquilo que eu falei, tu tem os teus dentes, eles estão bem. Ou talvez não tanto, mas enfim, estão adequados. Vamos melhorar a questão funcional disso, entendeu? Porque tu vai colher, na verdade tu não vai colher frutos. Tu vai deixar de pagar ou ter problemas no futuro, que é o que a gente quer, na verdade, né? O bruxismo é uma comum o bruxismo?
O bruxismo hoje... É raro? Mais de 90% das pessoas... Eu acho que as últimas estatísticas que eu li eram 82%, 83%. Hoje em dia, eu acredito que já 102, é mais que isso. 102%. Tem gente que é... A cada 2 10, vezes. 11 tem bruxismo. Porque, enfim, a maneira que hoje em dia a vida né, que a gente vive, ela nos leva a ter mais, enfim, uma vida mais ansiogênica, vamos dizer assim. Mas, enfim, o bruxismo ele é uma disfunção, né, onde a pessoa faz movimentos com a mandíbula, né, com os músculos que movimentam a mandíbula, que podem ser cêntricos ou excêntricos, né? O cêntrico, o Samuel já Explica, já isso é bem importante. Explica aí, porque as pessoas acham que bruxismo é tudo igual, né? Não, na verdade, assim, existe o bruxismo cêntrico, que é quando a gente aperta os dentes, né? Que é aquela tensão que acontece principalmente de dia, quando tu tá ali no trânsito ou deu raiva de alguma coisa, tu faz aquele aperto, né? Hoje em dia tem muita gente que já percebe que faz isso, que se pega apertando. Esse aperto, ele só tensiona os dentes, ele não range, ele não faz movimentos da mandíbula, ele só aperta. Isso vai gerar alguns sintomas e vai ter algumas consequências. O que vai gerar o bruxismo cêntrico? Hipertrofia da musculatura, né? Esse músculo aqui, principalmente, né? O masseter vai ficar uma bolinha de ping-pong. Cada vez mais forte, cada vez pior o bruxismo. Ele é hipertrofiável, assim como o teu bíceps, assim como qualquer músculo. Então, quanto mais... É como se tu estivesse mascando chiclete o tempo inteiro, né? Isso aqui vai ficando muito mais forte e é uma cadeia, porque vai ficando mais forte e tu vai criando mais problemas. Vai gerar dor de cabeça, e aí pode ser temporal, pode ser coluna cervical, pode ser, enfim, na própria região. E isso pode se... refletir em outras partes, no fim das contas, porque daí tu já tem uma dor aqui, tu já não senta do jeito que tu tem que sentar, e aí, né, a coisa só piora. Um dos sinais que o bruxismo cêntrico tem é a abfração, né, que é uma coisa que raríssimas pessoas conhecem, pelo que eu entendo, porque eu falo para a pessoa, isso aqui é abfração. Nunca ouviram falar. Não, mas eu nunca tinha ouvido falar em abfração antes de você me mostrar. Que é um desgaste no dente junto à gengiva, né? Isso acontece porque o dente ele é revestido por uma camada de esmalte, né? A coroa do dente, a parte que fica para fora do dente, ele é revestido por uma camada de esmalte, todo ele para proteger o dente. Só que na parte que a gente morde, vou usar como exemplo o dente de baixo. A camada que a gente morde, né? A parte que a gente morde, que é a parte de cima do dente de baixo, ela é bem grossa. Né? De novo, o Papai do Céu fez a coisa certa e fez bem grossa. E aquilo ali não sente. Quando tu morde ali, nada acontece naquela parte. Só que ela é toda interligada, ela é toda conectada. Uma trama. Uma trama, né? Uma rede de um tecido extremamente duro. E quando tu morde nessa parte oclusal, né? Na parte que tu toca ali dos dentes, toda essa trama, essa rede sente, né? Essa tensão e ela quebra onde ela é mais fina. Que é onde é junto à gengiva, porque para dentro da gengiva tu não tem esmalte. Então, porque tu não precisa proteger aquela região, porque a gengiva tá para proteger. Então, o esmalte termina ali em 0, bem fininho, e quando tu tensiona isso cronicamente, tu vai quebrando aquilo ali. Aí cria lá um mini quebradinha, imperceptível, e isso vai aumentando, 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 aumentando. As pessoas, algumas, conseguem referir assim, tranca a minha unha. Aqui tem uma linhazinha, aquilo ali é a abfração. Que muita gente confunde com retração gengival. Isso é importante de falar. Ele muitas vezes está relacionado. Tá? Existem pessoas que têm retração gengival conjugado com abfração. Tá? Mas, via de regra, quando tu tem um desgaste junto à gengiva do esmalte do dente, é abfração. Retração é simplesmente a subida, né, da gengiva. A gengiva sobe... A gente tem foto, cara. Eu reservei foto aí. Ô, Bigode, a gente não tem uma fotinha aí de um dente todo desgastado? Que aí vai ficar claro, as pessoas vão entender. Não, essa aí não. Tem uma... Vamos para... Vai passar. Aí, ó. Eu gosto muito dessa foto aí. Aqui a gente tem... Essa é uma paciente da clínica, né? Uma mulher de 40 anos, que é impecável a boca dela, não tem cárie, os dentes são lindos, ali a cor, tudo excelente.
tem uma higienização maravilhosa e tal. Isso aqui não tem nada a ver com relaxamento, né? Com descuido e tal. Então a gente percebe esse incisivo lateral aqui perfeito lá junto à gengiva, né? Ele não tem nada. O canino já tem um pouquinho ali de desgastezinho e o pré-molar fica muito nítido, aquela cavidade ali, né? Aquele vinco ali, aquele sulco que foi determinado por abfração. Começou do jeito que está o canino. Evoluiu para aquele molar ali, mais ou menos, e acabou do jeito que está esse pré-molar. A gente percebe, pela altura dos dentes na gengiva lá, que não existe, que não tem retração gengival nesse dente aqui. Esse dente não tinha esse formato aqui, simplesmente a gengiva subiu. Não, ele foi sendo cavado ali nessa região. Isso... Fácil de fazer um canal aqui, né? Isso já aconteceu, de eu pegar pacientes rígidos, pacientes que nunca fizeram uma restauração na boca e ter que tratar canal, porque por translucidez a gente já vê ali alguma coisa meio amarelada, meio amarronzada, aquilo ali mais um pouquinho chega no nervo, né? Que as pessoas chamam, que é a polpa dentária, e aí tu tem que tratar canal. Entendeu? Tu vai tratar canal de um dente que nunca teve uma cárie, nunca teve uma fratura, nunca teve nada. Então, isso para mim, é de muito fácil diagnóstico, né? Quem não tá vendo isso, quem olha no espelho não vê isso. Porque daí a pessoa vê e vai no dentista, ou enfim, tá indo no dentista, essa pessoa é uma pessoa muito bem cuidada, vamos dizer assim, ou no sentido de ir ao dentista, de ter acesso ao dentista, e aí ele olha aquilo e eu não consigo entender por quê. Não, já que você não pode falar, porque vai parecer que tá falando mal dos teus colegas, deixa que eu assumo essa parte, porque eu sei, essa paciente eu separei de propósito aqui para trazer, porque é uma paciente muito querida minha e que assim, ela é fisioterapeuta, né? Então ela tem todo um conhecimento de corpo, de músculos e tal. E a grande queixa dela no consultório era dor cervical. Muita dor na cervical. E no consultório ela comentou comigo alguma coisa de que o dentista dela falou que ela tinha muita retração gengival. E eu pensei, peraí que eu já aprendi alguma coisinha com o Ralph. Levei para tua cadeira. Hoje em dia o Samuel falou algumas palavras ali, ele já sabe. Retração gengival, isso aqui não é retração gengival. Tem nada de retração Não tem nada de retração gengival. E um diagnóstico errado, o que acontece? Essa pessoa com um diagnóstico de retração gengival, o que ela está fazendo? Ela compra uma escova super macia, faz movimentos circulares, forçando da gengiva para baixo, para trazer a gengiva de volta, não faz força, cuida, quando escova... Não vai resolver absolutamente nada. Não vai mudar porque nada. A gengiva dela está perfeita. Não precisa mudar nenhum hábito gengival ali, na gengiva, né? De escovação. Então, ali, o que tem que ser feito aqui? Aí tem duas coisas, né? Nesse caso aqui, de abfração. Primeira, identificar o que está acontecendo e aí tentar tratar ou fazer algum tipo de tratamento para diminuir o prejuízo que é gerado através do bruxismo e fazer uma restauração nesse dente, né? Nenhum dente foi feito para ter alguma perda estrutural e não ser restaurado, né? Então, quando a gente tem aquilo ali, nós temos que restaurar, tem que completar aquela parte faltante como se tivesse tido uma cárie, né? A cárie é um buraquinho, que a gente pega uma broca, tira a cárie, fica um buraco e restaura aquilo ali. É isso que a gente vai fazer ali, com uma diferença. Não tem broca e fazer buraquinho. Já está o buraquinho. Porque o buraquinho já está lá e a gente simplesmente limpa, faz um polimento daquela superfície, muito simples, não tem anestesia, né? Remove aquilo, ele remove ali só alguma impureza ali que tem ali em cima e restaura. Pronto. Cobriu aquilo ali de novo. O que acontece? A partir daí, o ideal é fazer um tratamento de bruxismo. Por quê? Porque senão tu vai, ou outros dentes vão acontecer a mesma coisa, ou a própria restauração pode cair com o tempo. Né? Tem gente que tu faz isso e a restauração cai. Se cai, tem alguma coisa errada. Pelo menos as que eu faço, eu tenho pacientes que a gente faz isso, né? As pessoas às vezes se espantam. Tem paciente de 25 anos que eu fiz 16 dessas restaurações. Tá? Ele tinha isso em 16 dentes. Em 16 dentes. E tu tem que fazer em todos. Né? Se faz a restauração, ele volta um ano depois para fazer revisão, limpeza e tal. Então, lá, 16 restaurações. Claro, daí já é um paciente que tem um conhecimento daquilo e provavelmente está cuidando
da questão do bruxismo, né? O bruxismo, a outra forma de bruxismo, para não perder a linha, é o bruxismo excêntrico. Para situar o pessoal, você estava no cêntrico. Eu estava no cêntrico. Que é o de apertar. Que é o de apertar. Só apertar, né? Exatamente. Tensão. Tensionamento. E das coisas que você falou aí, todas, ainda por cima, tem a questão do desgaste da TM. Exatamente. Eu vou até voltar de novo no cêntrico, só por uma questão importante. Bruxismo, os dois tipos, ele é uma parafunção que não tem tratamento, tá? Não existe tratamento para bruxismo. De difícil... até terapia é difícil, tá? Mas as terapias que se sugerem hoje em dia são para bruxismo, de uma maneira geral, logicamente, cada caso é um caso, às vezes as coisas se misturam, mas, de uma maneira geral, para bruxismo excêntrico, se faz placa de bruxismo. O que range à noite, placa de Que bruxismo. você não falou ainda que dele. Eu não falei ainda. E o bruxismo cêntrico, o de tensionamento, normalmente durante o dia, se faz o quê? Aplicação de toxina botulínica, de botox, no músculo masseter e no músculo temporal, que são os dois músculos elevadores da mandíbula, tá? As pessoas às vezes, mas vou fazer só aqui para ver, porque aqui, enfim, não quer fazer. O problema é que os dois músculos são os elevadores da mandíbula. Se tu faz só num, o outro pode sobrecarregar. E aí tu pode começar a ter dor nessa região temporal. Então, tu tem que fazer nos dois. Como todas terapias, na verdade, a ideia é diminuir os efeitos nocivos da parafunção, no caso. Tá? Então, eu gostaria muito que a pessoa parasse de fazer bruxismo. Tá? E tratamento para bruxismo, eu brinco dizendo isso, ou falo sério ao mesmo tempo, que tratamento para bruxismo é diminuir fatores ansiogênicos, levar a vida mais leve, não pegar o trânsito na hora que é mais tenso. Cuidar do seu intestino para aumentar a dopamina. Exatamente. Então, fazer meditação, essas coisas vão fazer com que tu diminua pare o teu bruxismo. Existem casos, tá? Não são tão comuns, mas existem casos de pacientes que pararam totalmente de fazer bruxismo. A gente tem que, no mínimo, acreditar nisso, sempre, né? Que vai parar. O outro tipo de bruxismo é o bruxismo excêntrico, né? O excêntrico é o que a pessoa range durante a noite, né? Esse a gente, né, usa a famosa placa de bruxismo. O desgaste, não acontece a abfração, não acontece aquele desgastezinho junto à gengiva. É mais fácil para identificar, né? Mais fácil de identificar, a gente tem o desgaste que a gente chama de oclusal, na parte que tu morde do dente. Né? Os dentes começam a não ficar tão pontudinhos na ponta, aquelas pontas começam a desaparecer e quando vê, ela tá... Fica reto. O dente está reto. Isso é péssimo, tá? Porque, de novo, os dentes foram feitos para mastigar, para se engrenar com aquelas pontas, com as cúspides, né, que a gente chama. Então, se não tem aquelas pontas, quem não tem ponta são os ruminantes, né, que mastigam de outra forma, a articulação deles é diferente, né? Então, a vaca, o rato, eles fazem um movimento que a gente não consegue simular, mas é um movimento totalmente diferente. Mas ele tem um dado. O dente de uma vaca é um dado, é quadrado, tá? Não existe as cúspides. E o que acontece? Quando tu vai perdendo aquela altura, depois, para tu reaver essa altura, é muito complicado. Tá? Porque tu desgasta uma parte que tu toca do dente. Certo? Aí, bom, identifiquei que desgastei. Bom, então eu vou restaurar. Vou botar as pontinhas. Sim, eu vou botar uma pontinha de 1 milímetro em cima do dente, em um lugar que não tem cavidade nenhuma para se fixar mecanicamente, de um cara que range os dentes durante o sono, que desgastou já o dente natural dele, que é o tecido mais duro que a gente tem no corpo, que é o esmalte, e espera que não quebre isso. Não, isso dura uma semana. Isso é engodo. Chega a durar uma semana. Talvez. Então não funciona, não dá para fazer isso. Então, muitas vezes, quando eu identifico o bruxismo num paciente, me dá uma dor quando a gente identifica um bruxismo severo num paciente de 25 anos. Porque eu já sei o que vai acontecer. Entendeu? Eu já sei o que vai acontecer, porque eu atendo também o cara de 62. Que quando tivesse 25, tivesse tido uma consulta com alguém que identificasse, pronto. Talvez ter tido uma chance de não ter desgastado os dentes. Porque quando chega nem vou falar de 62, vou falar um pouco antes até,
Tem paciente de 45 com os dentes destruídos. Aí tu tem que fazer uma reabilitação que a gente chama, mais complexa, que é o que a gente chama de aumento de dimensão vertical de oclusão. Aí tu tem que aumentar todos os dentes, pelo menos de uma arcada. Aí nós estamos falando de 14 dentes que tu tem que aumentar. E às vezes, Coroa. às vezes tu tem que fazer coroas ou um lays ou overlays. Existem alguns trabalhos, facetas, às vezes, nos dentes anteriores. Mas, enfim, nós estamos falando de 14 dentes ou fragmentos de dentes em porcelana. Isso é trabalhoso. Oneroso. Isso é caro, exatamente, oneroso, não vou chamar de caro, mas, ou seja, é difícil o cara resolver fazer daí, entendeu? Realmente é complicado. Então, a gente tem que tentar identificar isso antes. O bruxismo excêntrico, a pessoa tem que usar uma placa de bruxismo. Ela tem que usar. A placa de bruxismo ela não causa mal nenhum. Na dúvida, até às vezes o paciente faz os dois tipos de bruxismo, ou a gente fica sem saber exatamente qual, ou tem os dois sintomas, a gente faz placa de bruxismo de qualquer forma. Porque a placa, Botox. O Botox nem em todos os casos, né? Existe, tu sabes bem disso, quando a gente entra a questão homem e mulher, Botox, quando eu falo de Botox, a mulher, ela já pergunta se dá para fazer no dia. Né? Se dá para fazer aqui já, certo? O homem, ele faz de conta que não ouviu. Ele, claro, estou generalizando, logicamente. A gente faz em homens, e tem homens que entendem a importância e tal. Mas eu deixo claro, eu não fico feliz nesse tipo de tratamento. Por quê? Como é que eu vou ficar feliz injetando uma toxina botulínica nesse cara uma vez a cada meio ano, que é o preconizado, às vezes até menos, 4, 5 meses. Até quando? Não, eu não quero fazer isso. Né? O que eu quero é fazer uma vez, ele entender que aquilo é importante e, a partir daí, tomar outras medidas para diminuir o bruxismo. Você sabe que acho que eu nunca te falei, mas eu fazia Botox no masseter. Por quê? Qual era o meu gatilho pro bruxismo que eu tinha? O trânsito, né? Quando eu fazia muito plantão, isso deve ter o quê? 14 anos? Como é que era a minha vida? Eu tinha um emprego de segunda a sexta-feira numa cidade, num pronto atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde. Só que quase todos os dias eu ainda pegava um bico noturno em outras cidades que eu tinha que chegar. Que ainda tinha energia. Tinha, né? Tava jovem ainda. Eu tinha que chegar às 19. Só que daí eu tinha 2 horas para me locomover, trocando de cidade no horário do rush. Então era sempre muito tenso. Eu quebrava os dentes no trânsito dirigindo, né? Então eu fazia Botox. As pessoas, elas não têm muita noção, às vezes, disso, né? Porque não sofrem. Essa que é a verdade. Eu tenho N casos, olha, mais de uma centena de casos de pacientes. Vou até dar 2 exemplos, tá? Eu tenho 2 amigos dentistas. Tá? Uma é uma amigona minha que quebrou um dente, um molar lá no fundo. Dentista. Tem os dentes rígidos. Nunca fez uma restauração. Quebrou o dente, que a gente chama de fratura vertical. Ela quebrou o dente no meio, a raiz fez assim. Rachou. Deve ter uma cara quadrada, né? Deve ter um masseter forte. É forte, entendeu? E é dentista, tá? Então, quantos pacientes quebram os dentes ou tem algum problema dessa maneira? Às vezes é uma fissura. A gente não percebe que ele quebra. Ele fissura, ele tem uma leve trinquinha e tu não percebe isso. E aí começa a doer, muitas vezes infiltra, gera outros problemas, que pode gerar problema em outros dentes por conta disso. Então, tu imagina tu que nunca teve uma cárie, nada. Tu quebrar um dente, essa pessoa, né, essa dentista amiga minha, ela teve que tirar o dente fora. A gente tirou e fez implante. Então, com dor no coração. Por um bruxismo. Por bruxismo. Eu tenho amigos que perderam 3 dentes por bruxismo, mas com 35 anos. Então, é uma coisa bastante séria. E a tendência, infelizmente, né, se a gente pensar no que desencadeia ou no que potencializa o bruxismo, infelizmente a tendência é só piorar, né? Pelo mundo que a gente vive. Pelo mundo que a gente vive, exatamente. Porque a tensão, ela tá no ar, cabe a ti saber o que fazer com ela, né? Levar um pouco mais leve ou
Não. Esse é um dos motivos de eu ter entrado na clínica, voltando ao assunto anterior, então. Também isso. Mas aí vem o que você falou, né? Você falou assim, o bruxismo é uma parafunção que não tem cura, né? Não tem cura para o dentista. O dentista, ele não cura. Ele vai ficar o tempo todo tentando proteger o dente, tentando remediar, né? Exatamente. A cura do bruxismo está numa aula de yoga. Exatamente. Tem cura, não tem cura na odontologia. Exatamente. É isso aí. Né? Porque as pessoas, às vezes, elas pensam que a placa vai resolver tudo. Não, não é. Não é. E aí, até uma pergunta agora, me corrija se eu estiver errado. Eu tenho um bruxismo, então, excêntrico, desculpa. Eu estou rangendo os dentes. Aí eu procuro você e você bota uma placa em mim. Essa placa está protegendo meus dentes para eu não quebrar. Mas eu não estou aliviando minha TM. Tô? Tá. Tô. Enquanto tu estás usando a placa, tu estás. Tá? Que é quando... Dormindo. Tá, bom, ok. E de dia? Mas é que de dia não é tão comum a pessoa fazer bruxismo. O mais comum é o noturno. Excêntrico. É difícil a pessoa se pegar rangendo. Tá? De dia é mais comum o cêntrico. O cêntrico. Entendi. Mas se for de dia, não tem o que fazer. Tem que, entre aspas, testar fazer botox. Porque vai ser um alívio, entendeu? Tu tem que pensar que só piora. E tu vai ficar com o músculo cada vez mais forte. E com o músculo ficando cada vez mais forte, tu vai causar problemas cada vez maiores. Né? Então, é importante... A pessoa pode fazer as duas coisas. Nós temos pacientes que a pessoa usa uma placa de bruxismo todos os dias. Todos os dias. A grande maioria das pessoas que tem consciência disso, ela tem a placa de bruxismo como uma coisa que ela tem que usar. Assim como a gente usa óculos. Faz parte da vida. Tem que usar. Mas eu não quero usar. Cara, tu não vai enxergar. Entendeu? Então, use a placa de bruxismo. A maioria das pessoas usa. Ela vê o valor... conforme vai usando, e usa. E ela usando, ela vai ver o valor daquilo e a teoria, a ideia é que ela faça mais coisas para diminuir os sintomas, aí, não sintomas, mas as manifestações do bruxismo. E uma coisa importante, vai parecer piada aqui, é que quando fizer a placa, que ela seja feita para anatomia correta, né? Que a gente teve um caso na clínica. Teve um caso. A gente teve de uma paciente minha que reclamava na minha cadeira, porque casualmente, olha como as coisas são, né? São coincidências, né? Ela tinha tido um herpes zoster, que pegou toda essa região da musculatura aqui dela, e é muito comum ficar com aquela dor pós-herpética, né? A gente chama dor pós-herpética do herpes zoster. E casualmente, foi muita coincidência, né? Depois que ela teve esse herpes zoster, ela começou a ter muita dor no pescoço, né? E eu estava tratando ela, terapia neural, fazendo tudo que era possível, e um dia, não me lembro o que passou na minha cabeça. Eu lembro que ela comentou do bruxismo e tal, ela estava com a plaquinha do bruxismo dela na bolsa ali, né? E eu falei para ela, não te importa de passar na sala ao lado aqui? Eu quero só pedir pro meu dentista dar uma olhada nessa tua placa de bruxismo. Eu lembro a cara que você fez quando veio. Você me chamou do lado de fora e falou assim, o que eu falo para ela? Porque a única coisa que eu posso falar para ela é que o dentista dela não sabe o que tá fazendo, né? Foi impressionante, porque na verdade ela tinha uma placa de bruxismo. Ela estava usando a placa de bruxismo e cheia de dores. Ela não é de Porto Alegre, ela vinha a Porto Alegre para passava uma tarde indo de profissional, fazia fisioterapia, fazia tudo. reiki, fazia tudo que era possível. Não resolvia as dores dela. Ela usava a placa de bruxismo, mas na verdade, aí quando eu coloquei a placa de bruxismo, olhando a placa de bruxismo estava bem, a boca dela, só que quando eu liguei as duas coisas, não encaixou, só que encaixou numa mordida. Existem alguns preceitos, né, de como a gente monta a placa de bruxismo. Né? Tem que ser em um determinado tipo de mordida, de um movimento. Quando tu monta errado, tu vai estar usando ela, tu vai forçar numa posição completamente errada. Então ela pode, além de não funcionar como placa de bruxismo, ela pode gerar outros problemas. Que é o que estava acontecendo. Aí a gente simplesmente trocou a placa de bruxismo.
tirei aquela placa, moldei ela, fiz uma outra placa de bruxismo, entreguei uma semana depois e, né, ela Disse que não, ela falou que na primeira noite passou a dor dela. Passou a dor. Na primeira noite. Passou a dor. Ela é minha paciente até hoje, né? Não preciso dizer isso. Ela, enfim, uma querida que a gente fica muito feliz, né? Com essas coisas, porque... O que eu fiz? Eu fiz uma placa de bruxismo. Só, né? É impressionante isso. Mas, diagnóstico, né? Diagnóstico e, enfim, interesse. A maior chance de você resolver um problema é diagnosticá-lo, né? Se você não identifica, você não tem como ajudar, né? Como tratar. Na verdade, com o passar do tempo, né? Assim, um assunto não tão técnico assim, mas com o passar do tempo, né? Eu já com mais de 25 anos aí, de profissional. De profissional, né? De profissional, um pouco mais. A gente vai vendo, aprendendo que tem coisas, valores que são muito mais importantes do que as questões técnicas. É lógico que a gente tem que estudar, que a gente tem que se desenvolver, que a gente tem que ter a mente aberta, etc, etc. Mas o interesse, porque essas coisas, a gente falou de pacientes que têm uma abfração, um desgaste enorme junto à gengiva e falam que ou não é nada, ou nunca me falaram que eu tinha alguma coisa errada, ou retração gengival. A gente falou de uma paciente que tem uma placa de bruxismo que está totalmente mal adaptada. Então, isso é interesse. Porque eu, quando faço uma placa de bruxismo, eu faço a placa de bruxismo, mando uma mensagem 10 dias depois perguntando se ela está usando, como é que ela está, etc, etc. Tá? Então, quer dizer, isso é interesse. São valores que a gente vai criando que são mais importantes do que saber fazer a placa de bruxismo de fato. É claro que tu tem que saber, é lógico. Não tô, mas isso é o mínimo. Mas esse é o mínimo que eu espero de um bom profissional, é a nossa obrigação. Mas cuidar, ver a coisa como um todo. Eu gosto de um exemplo que eu uso bastante para os pacientes, que é o seguinte. Eu aprendi a fazer tudo na odontologia, assim como um clínico geral das antigas, o médico de família, vamos dizer assim, que muitas vezes faz falta hoje em dia. Tu não é muito diferente disso. O que acontece? Hoje, eu sou protesista, né? Eu faço próteses, trabalho com lente de contato e facetas de porcelana. Eu faço isso e também trabalho com alinhadores. Tá? Quando eu digo isso para o paciente, eu falo da seguinte forma. Eu não tenho interesse em algum tratamento específico. Porque, eu dou um exemplo. O paciente chega lá no consultório com os dentes, dá um exemplo odontológico, né? Lógico. O paciente chega no consultório com todos os dentes, com espaços entre os dentes. Tá? Um jovem com espaços entre os dentes e dentes curtos e amarelados. Muito bem. Qual é o tratamento para esse paciente? Esse paciente, se ele for num ortodontista, ele vai botar aparelho e vai fazer um clareamento. Pronto, está tratado. Se ele for num protesista ou em alguém que é especialista em estética, ele vai fazer lentes de contato, aumentando os dentes, deixando eles mais claros, fechando os espaços. Qual que é o certo? E qual que a gente deve sugerir? Então, a gente tem que conhecer de tudo, porque se ele for num especialista em estética, tá, ele não vai dizer para o paciente botar alinhador, botar aparelho. Tá? Por quê? Claro que pode ser também por uma questão de interesse, de ser um cara que né, só pensa no dinheiro e quer fazer o tratamento, ok? Ou porque é o que ele sabe fazer. Mas exatamente. Ou porque ele sabe fazer aquilo e ele só pensa naquilo. Então... É o que ele conhece. É o que ele conhece. Então, ele vai resolver o problema do paciente com o que ele conhece. E não vai pensar em aparelho, vai pensar em facetas, lentes de contato. Vamos resolver isso aqui com facetas. Ótimo. Muitas vezes, eu indico os pacientes fazerem as duas coisas. Porque tem coisas, digamos que o espaço seja muito grande, bem fácil de entender. O espaço é muito grande. Tu fechar com faceta, fica horrível. O paciente fica com um dentão largo. Na frente. Né? A gente brinca que é um Pletz. Fica com um dentão gigante. Não. E aí depois que tu fez isso, é caro. Ele fez algum desgastezinho nos teus dentes. Em 10 dentes. Depois que tu fez e viu o resultado, e tu faz o quê? Entendeu? Aí tu tira isso. Muito difícil, né? Então, tu ter a visão do antes, tu planeja isso antes
eu não tenho preferência. Eu vou dizer para ele. Eu já tive pacientes que eu deixei de fazer tratamento. Por quê? Ele veio para botar lente de contato, que é um tratamento que todo dentista, vamos dizer assim, tem interesse, porque é um tratamento rápido, estético, dá um resultado bonito no paciente, né? Ele muda, então é um tratamento que ele divulga para as pessoas. Ao mesmo tempo, alinhador ou aparelho convencional, mas de uma maneira a gente trabalha com alinhadores hoje, é um tratamento mais demorado, é um tratamento, enfim, que o paciente tem que querer realmente fazer, e aí o paciente chega para fazer lente de contato e tu diz, não, o teu caso é para alinhador. E o cara chegou lá, pronto para fazer lente de contato, e 15 dias depois está com todos os dentes diferentes, e tu diz, não, teu caso é para alinhador. Na verdade, a indicação às vezes está errado, ou não vamos ter um resultado tão bom fazendo as lentes de contato, ou tu tem que conjugar as duas coisas. Usa primeiro um alinhador, fecha um pouquinho os espaços, e daí faz as lentes de contato. Aí, menorzinhas, com menos desgastes. Que é o que você falou lá do início, né? Por que talvez você tenha essa visão hoje? Porque você trabalhou com planejamento. E eu aprendi isso contigo porque eu para mim, de verdade, eu não entendia que fazia tanta diferença a ordem dos fatos, né? Hoje eu aprendi que faz toda a diferença a ordem dos fatos. E é óbvio, porque na medicina também é mais ou menos como você ter que operar uma hérnia no umbilical ou inguinal. Só que você está obeso. Cara, é óbvio que tem uma ordem. Emagrece e depois opera, né? Se eu for operar a tua hérnia e depois você emagrecer... Qual é a chance de dar certo? Exato, não dá. Então, tudo tem uma ordem. Eu aprendi isso contigo na odontologia. Eu faço planos de tratamento, eu faço para todos os pacientes. Todos. O paciente vai até lá, eu envio depois um PDF por WhatsApp, que é o que eu sugiro que ele faça. Nem que seja uma limpeza e... enfim, uma profilaxia. Mas eu escrevo, eu mando, não escrevo, né? Eu sou mais velho, eu escrevo, mas não é escrevo, eu digito e mando um PDF dizendo o que eu acho que ele devia fazer. Além de estar documentado o que eu estou sugerindo ele fazer, se ele aparecer daqui a um ano, eu te sugeri fazer isso. Além disso, tem a questão de ele poder olhar a hora que ele quiser, mostrar para o dentista dele, mostrar para a mulher dele. Eu acho muito valioso isso. E dizer tudo o que eu acho que ele deveria fazer. Então eu coloco lá, limpeza, uma restauraçãozinha lá que caiu e fazer uma tomografia para ver se o tratamento de canal dele está bem. Eu coloco tudo ali e peço a tomografia. Mas sempre registrado, de todos os pacientes. E não só quando é tratamentos grandes ou alguma coisa assim. Então eu acho que isso, até porque o paciente saiba a ordem, pode ir fazendo as coisas aos poucos. É isso. E o bacana disso é que a gente não faz o exame periapical completo na clínica, a gente não faz a tomografia, por quê? Porque senão fica aquela coisa, tá me pedindo exame para ganhar dinheiro. Não, a gente não faz nada disso lá, a gente pede, faz onde quiser. Exatamente. E aí cria mais uma confiança com o paciente, porque senão ele se sente até explorado às vezes. O paciente vem, quando eu peço o exame, eu sempre digo o seguinte para ele, eu tô te solicitando esse exame, mas nunca ninguém me pediu, estou te solicitando esse exame, tu vai fazer uma clínica de radiologia. O que eu ganho com isso? Nada. Não tenho nenhum vínculo com a clínica de radiologia, tu pode fazer na clínica de radiologia que tu quiseres. Por 2 motivos. Que eu vou ter um melhor exame. Tu está fazendo uma clínica de radiologia que tem um aparelho de raio-x 10 vezes melhor do que o aparelho de raio-x que tem dentro de um consultório odontológico. Segundo, isso vai ser emitido um laudo de um radiologista, que eu nem sei quem é, entendeu? Que estudou. E vai mandar dizendo, não está dizendo para mim, ele está dizendo para ti, ele está dizendo para o teu dentista, ele está dizendo para todo mundo que tu tem uma cárie no dente. Então não sou eu que tu está conhecendo hoje, não tem nenhuma confiança em mim ainda, né? Tá me conhecendo hoje. Pronto, tá tudo ali. Então, tu te isenta de qualquer coisa. Isso que é ótimo, né? Agora, sabe que a gente foi conversando, seguiu uma linha aqui de papo, e eu fiquei pensando em alguns pontos aí de lugares que a gente devia ter parado para trazer algumas informações complementares justamente nisso que a gente está falando. Pede um exame para ver como é que está as raízes odontológicas e tal. Algo que a gente tem que alertar aqui e que é extremamente importante,
porque a gente tem uma legião de pacientes hoje, é quase que uma pandemia de doenças autoimunes. Né? Você bem vê lá, porque eu te mando... Sim. Não tem um dia que eu não atenda paciente com doença autoimune, assim, e vamos lá, e tem dias que eu atendo 5, né? Por quê? É hipotireoidismo de Hashimoto, psoríase, vitiligo, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, lúpus eritematoso sistêmico, é muita doença autoimune. Aí às vezes eu penso, será que as pessoas estão me enxergando como um especialista em doença autoimune? Não, não é. Não é porque às vezes as pessoas nem vêm pela doença autoimune, elas vêm me procurar porque estão com insônia e lá eu descubro que elas têm uma doença autoimune. Essa amostra tão grande que a gente tem é porque existe muito paciente, né, desenvolvendo isso, né? Seja porque a gente sabe que o sistema emocional afeta muito nisso, é um gatilho para desenvolver doença autoimune. A gente já tem muita prova, inclusive, de próteses de silicone, né, sindromiase, a doença do silicone, que já está bem evidenciado. A gente tem evidência de síndrome de Schoenfeld, desde 1998, está documentado que vacinas, agora a gente teve, né, está tendo muita vacina sendo feita, vacina de gripe, vacina de Covid, é uma atrás da outra, né? E isso aqui, pelo amor de Deus, não estou entrando no mérito de fazer ou não fazer, estou só trazendo esta informação que já existe, né? Doença de Schoenfeld já é descrito há 25 anos, né? Então a gente está tendo mais paciente com doença autoimune. E assim, e se existe alguma coisa que dificulta o tratamento, o controle de uma doença autoimune, são esses processos inflamatórios, né? A gente tem o caso da Milene, não estamos citando sobrenome aqui, só para o Ralf saber quem que eu estou falando. Sim. Com uma doença na tireoide, né, um hipotireoidismo de Hashimoto, que tinha os anticorpos, agora não me lembro se era o antiperoxidase ou antitireoglobulina, extremamente aumentado. E passei para você, o que você identificou nela? Ela tinha uma inflamação, na verdade, crônica, por uma restauração. Não era nem canal. Não era nem canal. Por uma restauração muito mal feita nos dentinhos da frente aqui. Mas purulento, entendeu? Crônico. Pus, né? Pus no dente. Exatamente. Então, a gente trocou uma restauração. Na verdade, fez um pouco mais, porque aí envolveu outras coisas, mas usou alinhador e tal, porque, enfim, ela tinha restauração, ela tinha... Tu vê como é que são as coisas, né? Ela tinha 2 dentinhos tortos na frente. E para corrigir esses 2 dentinhos tortos, corrigiram com restaurações. Só que não foram muito bem feitas. E aí ficou um degrau bastante grande. E nesse degrau tava assim, muito sujo. Ela não conseguia limpar ali dentro. Tava preto, cheio de... Enfim, totalmente inflamada a gengiva. E era crônico isso. Tá? Ela falou, não, minha gengiva, desde que eu fiz a restauração, sei lá, anos atrás, sempre ficou assim. E era muito feio. E a gente acabou tirando essa restauração e aí usou o alinhador para corrigir o problema que ela tinha sem a restauração. Entendeu? Então... E depois que ela fez esse procedimento, os anticorpos caiu, sim, não, caiu muito. Quando ela veio até mim, ela estava mal. Ela estava mal. Quando a gente faz esse tipo de tratamento, vamos chamar de indireto, né? Porque ela não foi lá para trocar uma restauração ou tirar uma restauração. Mas quando a gente faz esses tratamentos, quando a gente bota uma placa de bruxismo para um objetivo, a gente não tem certeza absoluta de que aquilo vai resolver o problema dela, né? O problema o problema macro, né? A causa que levou ela a procurar atendimento. Exatamente. Mas eu estou resolvendo outro problema que é bem possível que resolva aquele outro. E que se não for resolvido vai trazer outros problemas. Exatamente. Bom, eu tenho pacientes que têm zumbido. Zumbido é um sintoma de problema articular, né? Problema na articulação temporomandibular, que pode ser decorrente de bruxismo. Então, o paciente veio com bruxismo, nós identificamos ali alguma coisa, porque eu estou indo no otorrino, estou fazendo não sei o quê, talvez eu tenha que operar, e a gente identificou uma perda de dimensão, os dentes dela estavam curtos, desgastados, provavelmente por bruxismo, e provavelmente, eu digo porque é uma paciente que chegou até mim com 60 e poucos anos, então os dentes já desgastados e tal, e a gente fez um aumento de dimensão, a gente aumentou todos os dentes posteriores dela, botando ela numa outra posição, que força menos a articulação temporomandibular. E passou.
Mas a gente já teve caso até de paciente que parou de usar aparelho auditivo depois que reabilitou a boca. Não teve? Teve. Até teve, isso, né? Teve. Agora tu vê, zumbido, perda de audição, as pessoas... Eu brinco com os pacientes, né? Quando eu estou explicando o que eu vou fazer quando o teu paciente senta na minha cadeira ali e eu explico para ele, vou te atender, porque a clínica, né, a filosofia do Samuel, etc, etc, nós somos uma clínica integrativa e tal, então esse é o motivo. Eu explico para o paciente que está tudo interligado, né? Que tudo que tu fizer para resolver alguma coisa na boca vai reverberar no resto do corpo. Eu gosto muito de uma visão da medicina chinesa, que a medicina chinesa e a Ayurveda são, na minha opinião, as medicinas que mais entendem de interconexões do corpo, né? E pela medicina chinesa, você já viu aquelas terapiazinhas de sementinha na orelha, que coloca lá? Tá, tem sentido? Claro que tem. Aquilo ali, na nossa orelha, na planta do pé também, nós temos terminações nervosas que se conectam com o corpo todo. Aí Bigode, eu trouxe uma foto aí toda colorida, Bigode. Acha para nós aí, por favor. Tá aí? Já tá aí. Olha aí, ó. Aí a gente tem todas as raízes dos dentes, né? Quer ver? Ó, dá um zoom aí, Bigode, para nós. Só dos dentes. Mostra os dentes, assim. Vamos ver se consegue dar um zoom. Aí, ó. Né? Aí tem os dentes com os seus respectivos números, que um dia eu vou decorar o número, né? Cada dente tem um número. Sei. Aí, ó, dente 14, 13, 12, 11. E esses dentes, eles têm uma representatividade no corpo, né? A gente tem evidências de que o segundo pré-molar... Qual que é o segundo pré-molar aí, Ralf? Número? O 15, 25... Que não está aí. Não está numerado. Não está numerado. Não está depois ali não está marcado. 15, o 25, 35 e 45. Né, que seria o segundo pré-molar, ele está associado à maior doença de mama, principalmente câncer de mama. Né? Então, existe uma relação do segundo pré-molar com mama. São estudos que vão mostrando isso. E hoje a odontologia está começando a abrir a mente, né? Está começando a ter essa preocupação maior, entendendo a importância de manter uma saúde da boca para manter, então, uma saúde sistêmica. É verdade. Tá tudo interligado, né, Samuel? O que não tem relação? Tudo que a gente consegue resolver que está acontecendo na boca, a gente acaba reverberando em tudo. E o bacana é que a gente, na clínica agora, está começando a ampliar o nosso escopo de médicos, né? Então, a gente tem cardiologista, neurologista, ginecologista, e o bacana é que todos esses especialistas mandam seus pacientes para a tua avaliação também, porque todos eles entendem, né? Principalmente o doutor Walter, né? O nosso cardiologista. Que existe uma relação enorme de aumento de incidência de desfechos isquêmicos, né? Infarto em pacientes que têm focos inflamatórios da boca. Isso é indiscutível, a própria Sociedade de Cardiologia vem batendo muito nessa tecla. É verdade. Então, assim, aí dentro um vai alimentando o outro, um vai se relacionando com o outro e é gostoso trabalhar, né? É muito bom porque tu tá sempre fazendo o bem para o paciente, né? E muitas vezes... eu costumo, né, dizer para o paciente que os médicos, muitas vezes, não se falam entre si, né? Tu sabe bem disso, os especialistas já não se conversam nem sempre como deveriam. Médico com dentista, então... De forma nenhuma. Não existe. Médico e dentista não tem não existe essa relação. Então, o dentista da pessoa falar com o médico dessa pessoa sobre alguma coisa. Olha, isso é raríssimo, raríssimo. E nós, né, tem um dentista e vários médicos, né, dentro da mesma clínica que se falam diariamente ali. O nosso paciente, ele é privilegiado, né? Vamos falar, né? Mas ele tem o nutricionista que conversa com o médico, que conversa com o dentista, que conversa com o psicólogo, e está numa linha realmente bem complementar. E eu confesso que eu ainda sinto falta de ter mais especialistas aí dentro, outros profissionais, mas a gente tem que... Vai faltar espaço. É isso que eu ia dizer. O espaço físico ali, ele é limitado. Olha, a gente já passou de 1 hora aqui, então temos que cuidar também para não deixar esse podcast cansativo, porque o papo tá chato, o pessoal não tá comentando, não tá falando nada. Ó, a gente só
consegue saber se o nosso conteúdo tá bacana aqui, se você em casa escreve, né, dá sua opinião, participa, comenta. Isso é muito importante pra gente. Mas, Ralf, ó, fato é, a gente conseguiu abordar aqui 2 ou 3 coisinhas importantes da odontologia, né? O bruxismo, as manifestações do bruxismo, a importância disso como uma visão sistêmica. Agora, é um dos convidados que vai ter que voltar para a parte 2 aqui, tá? Será um prazer. Tem muito mais coisa para a gente falar. Tem que falar de escovação, tem que falar de higiene, É que a gente tem que escolher algumas coisas. Senão... Então, hoje eu tenho certeza, tá? Que sem querer, porque os nossos podcasts aqui não são combinados, não tem pauta, mas eu tenho certeza que o tema que a gente trouxe aqui é um tema que vai ajudar muita gente em casa, que vai começar a identificar, falar, opa, mas isso aí que eles falaram aí é o que eu tenho, é o que eu sinto, né? Essa é a ideia também de fazer isso. De ajudar, de levar informação. Exatamente. A informação não pode ficar guardada, a gente tem que levar ela a maior quantidade possível de pessoas que querem informação. Também quem não quer, não adianta, a gente não consegue ajudar. Não, mas eles querem. Não, quem está aqui, quem tá aqui é consumidor de conteúdo. É isso aí. E já que são consumidores de conteúdo, a gente sempre tem aqui aquele convite no final ao nosso convidado para que traga uma experiência de um livro, uma experiência de um filme que leu, que assistiu durante a sua vida e que quer dividir aqui, quer indicar para os nossos convidados. Tem alguma coisa em mente aí? Um filme que eu gosto muito se chama Na Natureza Selvagem. Já tem, logicamente, alguns anos. Esse eu nunca assisti. Vale a pena. Não vou dar... Sem spoilers. Não vou dar spoilers. E um livro... Gosto muito de um cara chamado Napoleon Hill. Mais Esperto que o Diabo. Por quê? Por que esse livro? Por quê? Começou pelo nome, né? Mais Esperto que o Diabo é um nome que te chama a ler. Mas é um filme é um livro muito interessante porque ele faz uma história que, na verdade, não se sabe se é verdade ou não. Tu termina o livro, sem saber se aquilo de fato aconteceu. De todo um acontecimento ali que o diabo fala com o protagonista do livro e dando algumas dicas de como... como assim, tu não tem como resolver algumas coisas, porque o diabo é muito mais esperto do que tu, entendeu? Então, ele te conduz a tu tentar ser mais esperto do que ele. E esse cara, no livro, ele é mais esperto que ele. Então, eu acho interessante. Tem, Adriano? Tem? Para botar o link? Então tá, abaixo aqui a gente bota o link do livro. Ótimo. Para facilitar a vida das pessoas. Muito bem. E esse é um livro que algumas vezes eu já pensei em comprar para ler assim, mas não, sabe? Porque mais de uma pessoa me indicou, nunca li. Eu gosto do Napoleon Hill, bastante, já li alguns livros dele, acho que é uma leitura interessante. E esse é um dos bem famosos dele também, mas esse aí eu sempre fui para outros. Vou te emprestar, então. Tá, eu tenho. Então você só guarda, me empresta mais no final do ano, quando eu for tirar minhas férias. Entendi. Que agora eu vou demorar para te devolver esse livro. Vai ter férias esse ano. Vai. Ali pelo Natal a gente vai conseguir uns diazinhos, a gente para. Tá, eu prometo te liberar também para poder tirar tuas férias. Amém. Tem mais gente contando com isso. Tem muita gente lá esperando por isso. Tem mais gente contando com isso. Querido, eu quero te agradecer muito por ter deixado a tua família um pouquinho sábado à tarde. Eu sei que você é um super paizão, deixou tua família lá em casa, lá na tua casa e veio aqui emprestar para nós. Emprestar não, né? Você doou o teu tempo. Você doou o teu tempo aqui, que é o que você tem de mais precioso na tua vida. Teu tempo e teu conhecimento. As duas coisas que você mais tem de precioso aí pra gente. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito. E fica aí agora para a pauta um segundo episódio nosso. Vai ter. Agradeço muito o convite. E para quem quiser passar numa consulta com o Dr. Ralf, como é que faz? Pode entrar em contato com a clínica,
direto, né? Marca com a recepção da clínica. Você vai estar lá todo dia de braços abertos, louco para ver uma boca. Eu tô lá todos os dias, né? Enfim, todos os dias, com exceção de sábado, que ainda não estou. Ainda não estou, né? Tem a família, tem que dividir o tempo também. Hoje em dia, a gente se sente, do jeito que são as coisas, a gente se sente sempre devendo em todos os lugares. Né? Tá devendo para os amigos que não se encontram, tá devendo para a família que podia estar mais, está devendo no trabalho, enfim, né? Mas enfim, é assim, é a vida, não dá para sofrer com isso. Cobertor é curto. Tem que tentar ser o melhor possível em todas as frentes, e é isso que a gente tenta fazer. E eu agradeço muito, não só o convite para o podcast, mas também por fazer parte da equipe da clínica, é sempre um prazer. Que é isso. Nós que lhe agradecemos por estar lá firme e forte há 5 anos e que vem os próximos 5, 10, 20. Amém. Que a gente vai... Tenho certeza que você vai estar com a gente enquanto houver saúde para continuar exercendo a tua profissão, porque é nítido que você não escolheu a odontologia. A odontologia escolheu você. Eu né, já tenho, como eu te disse, mais de 25 anos de formado, e não passa pela minha cabeça parar de trabalhar. Mas eu sei disso. Eu adoro. Não, você ama. Eu amo o que eu faço. O brilho nos olhos, quando você vem discutir um casinho comigo, mostrar uma descoberta que você fez. Isso faz toda a diferença, né? Faz. Isso faz toda a diferença. A mal que a gente faz é o que proporciona que a gente não trabalhe nem um dia da nossa vida. Exatamente. Muito bem. Eu quero agradecer você de casa por ter ficado conosco aqui até o final desse episódio, pedir encarecidamente, humildemente, por aquele likezinho, se puder fazer um comentário abaixo, trazer aqui a sua opinião, agregar, né? A gente cresce aqui, a gente direciona o nosso conteúdo baseado no seu comentário. Se você ainda não estiver inscrito nesse canal, você pode se inscrever e acionar ali o sininho para poder receber aquele alerta de novos vídeos todas as semanas aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Vamos lá, Ralf? Vamos nos despedir agradecendo ao nosso público. Muito obrigado. Muito obrigado.